Então, dia 22 de agosto, comemorado o Dia do Folclore. Aqui está o nosso país, que é o Brasil, e viva o folclore. Olha os personagens que nós vamos aprender, vamos ouvir, conhecer, né, algumas lendas desses personagens do folclore brasileiro. O folclore é festejado no dia 22 de agosto. É uma festa típica na qual são reunidos os costumes e as tradições populares, como lendas, provérbios, danças, artesanato, canções, contos, jogos, brincadeiras, mitos, adivinhações, entre outras atividades culturais. O folclore consiste na compreensão do modo de vida de determinado povo. Em 1965, o Congresso Brasileiro oficializou o dia 22 de agosto como o Dia do Folclore, numa justa homenagem à cultura popular brasileira. A palavra folclore tem a origem no inglês antigo, sendo que folk significa povo e lore quer dizer conhecimento, cultura. O folclore brasileiro, portanto, é a cultura de nosso povo e não há nada mais nacional do que ele. Afinal, ele é precisamente o conjunto das tradições culturais, dos conhecimentos, crenças, costumes, danças, canções e lendas dos brasileiros de norte a sul. Formada pela mistura de elementos indígenas, portugueses e africanos, a cultura popular brasileira é riquíssima. O folclore é importante porque, através de suas manifestações, pode-se conhecer a cultura e a tradição dos povos antigos e compreender a ressignificação dessa cultura antiga presente nos dias de hoje. As crenças, mitos, lendas, festas, superstições e artes são essência de um povo. Na história da humanidade, as pessoas em todas as culturas buscaram e buscam explicações sobrenaturais para as coisas que não entendem. Assim, os mitos, as crenças e as lendas se fazem presentes no cotidiano, mesmo que inconscientemente, na medida popular, na religião, nos ditados populares, nas simpatias e nas histórias que sempre apresentam um cunho moral no final. Essas manifestações são de autoria conhecida e passada através dos tempos, ou seja, de geração em geração. Na área musical, por exemplo, são inúmeros e muitos variados os ritmos e melodias desenvolvidas em nosso país. É o caso do frevo, baião, do samba, do pagode, da música sertaneja. Há ainda as danças típicas das festas populares, como o bumba meu boi, o forró, a congada, a quadrilha e, é claro, o próprio carnaval. Um verdadeiro símbolo do nosso país. Um dos aspectos mais interessantes do folclore brasileiro, porém, são os seres sobrenaturais que povoam as lendas e as superstições da gente mais simples. O mais popular é o Saci, um negrinho de uma perna só, mas há vários outros seres fantásticos em nosso folclore. O Curupira, um anão de cabelos vermelhos que tem os pés ao contrário. A mula sem cabeça, que solta fogo pelas narinas. A boiúna, cobra gigantesca, cujos olhos brilham como tochas. E o lobisomem, o sétimo filho do homem de um casal, que vira lobo nas sextas-feiras de luas cheias, entre muitos outros, né? Como a que eu vou contar hoje, que é da Yara e também do boto cor-de-rosa, que são lendas dessa cultura. Olá, crianças! Então, hoje vamos às lendas. São lendas brasileiras, escrita por Maurício de Souza. E aqui eu gravei duas lendas, que é a da Yara e do Boto, conforme a gente tinha combinado.
Depois nós vamos estudar mais lendas, né? Vamos observar que a capa, olha, os personagens do folclore brasileiro. Então, aqui tem alguns personagens do nosso folclore brasileiro. E aqui está o autor, né, desse livro aqui, que é o Maurício de Souza. Ele aproveitou e pegou algumas lendas e colocou na versão dele, escrita por ele. Então, vamos escutar a lenda da Iara. Como que vocês sabem, né? A Iara é o quê? Ela é metade humana, né? E a metade é de um peixe. Protetora dos rios e da pesca e conhecido como a mãe das águas, a sereia Iara é também muito temida pelos homens que pescam e navegam nos rios do norte do país e pelos que caçam em regiões próximas. Contam que Iara, uma bela índia, viveu durante muitos anos em uma tribo daquela região. O trabalho era dividido. Os homens saíam para caçar e pescar, e as mulheres cuidavam da aldeia, dos filhos, do plantio e da colheita. Certo dia, a pedido do pajé, Iara foi colher uma nova plantação de milho, que até então não conhecia. A índia mais velha da tribo explicou o caminho para a Iara, que saiu cantando pela trilha que a levaria até o local da colheita. A indiazinha seguiu observando o canto dos pássaros e o colorido das aves que voavam perto de um lindo igarapé. Entusiasmada e com muito calor, ela resolveu se banhar naquelas águas claras, tranquilas e cristalinas. Iara ficou por muito tempo dentro do rio, brincando com os peixes e cantando para os pássaros. Horas mais tarde, esquecendo-se completamente do trabalho, ela se deitou para descansar um pouco e adormeceu profundamente. Quando despertou, já era noite e percebeu que não conseguiria voltar para casa. Estou perdida, não sei como voltar à aldeia e não adianta gritar, pois eu estou longe demais para ser ouvida. É melhor ficar por aqui e esperar o nascer do sol. No dia seguinte, estava cantando sentada sobre as areias claras do igarapé, sacudindo seus lindos cabelos, quando 2 onças famintas apareceram e partiram para o ataque. Iara correu rapidamente em direção ao rio. Os peixes, com quem Iara havia passado o dia todo brincando, a avisara do perigo e disseram para ela entrar rápido na água. Foi então que Iara, para fugir das onças, mergulhou nas águas e nunca mais voltou à tribo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Algumas pessoas dizem que ela virou uma linda sereia que, por detestar ficar sozinha, usa o seu canto e a sua beleza para atrair os pescadores e outros homens que se aproximam dos rios e levá-los para o fundo das águas. Segundo uma das histórias contadas pelos habitantes daquela tribo, certo dia, num final de tarde, um jovem índio voltava para sua aldeia, após mais um dia de pesca, quando derrubou o remo de sua canoa nas águas do rio. Muito corajoso, o jovem mergulhou nas águas, pegou o remo e, quando estava subindo na canoa, Iara apareceu e começou a cantar.
Hipnotizado pelo canto da linda sereia, o índio não conseguiu se afastar. Foi nadando em direção e, impressionado, ainda pôde ver que as aves, os peixes e todos os animais à sua volta também estavam paralisados com o canto da Iara. Por um momento, o jovem ainda tentou resistir, agarrando-se ao tronco de uma árvore que estava na margem, mas não adiantou. Ele logo foi parar nos braços da linda sereia e afundou com ela, desaparecendo para sempre nas águas do rio. Um velho cacique que passava pelo local viu tudo, mas não conseguiu ajudar. Dizem que ele é o contador da história e que até inventou um ritual para livrar-se do feitiço da Iara. Mas os poucos que conseguiu retirar do fundo das águas ficaram alucinados por causa dos encantos da sereia. Boto Rosa. Certa vez, um grupo de turistas passeava pelo Amazonas, quando surgiu um elegante e bonito rapaz que se aproximou e disse para um integrante do grupo: "Você não deveria andar por aqui vestido assim." "Por quê?" perguntou o rapaz, que vestia roupas brancas e usava um chapéu. "Porque, vestido assim, você pode ser confundido com o Boto Rosa." "Como é que você acabou de dizer que o boto é rosa e eu estou vestido de branco? É isso mesmo." "Ah, já vi que vocês não conhecem a lenda." "Que lenda?" responderam os turistas. "Sentem-se que eu vou contar para vocês. É rápido, prometo." Todos se sentaram ao lado do moço simpático e, muito curiosos, prepararam-se para ouvir. O boto é um animal muito conhecido no Brasil. "Olhem, tem um bem ali na frente", disse ele, apontando para o rio Amazonas. Os turistas olharam e lá estava o boto, todo formoso. "Que lindo! Um espetáculo!" disse o rapaz de branco. "Sim, é realmente uma beleza. Na Amazônia, hoje, é possível encontrar dois tipos de boto: o tucuxi e o rosa. Por ser muito brincalhão, o rosa atrai mulheres e crianças para os rios. Segundo uma lenda daqui, ele protege a todos quando há riscos de afogamento." As pessoas contam também que o boto rosa tem fama de conquistador, que ele seduz as moças que dançam nas festas da cidade, as que tomam banho nos rios e também as que navegam sozinhas em pequenas canoas. "Nossa, então eu realmente posso ser confundido com ele", brincou o rapaz de branco, arrancando gargalhada dos amigos. Segundo as histórias, nas noites de festas juninas, o boto rosa se transforma em um homem muito bonito e encantador. Todo cheiroso e elegante, ele sai da água para conquistar o coração da moça mais bela que encontrar pelo caminho. "Oba, eu estou gostando muito da história", disse novamente o engraçado rapaz de branco. Nas noites de Santo Antônio, São João e São Pedro, enquanto os ribeirinhos fazem fogueiras e dançam quadrilhas ao som das sanfonas, o boto sempre aparece como um homem desconhecido. E adivinha como se veste? Todo de branco. "Ah, agora entendi."
Muito cuidadoso para que não descubram seu segredo, usa sempre um chapéu para esconder o pequeno buraco na cabeça, por onde respira. Ele frequenta as festas e se diverte muito. Simpático, ganha sempre a atenção de todos e o coração de lindas garotas. Mas, antes do amanhecer, retorna ao fundo dos rios, onde mora e volta a ser boto rosa. Muito sedutor, o boto enfeitiça as moças indefesas, de tal modo que nas noites seguintes elas vão se encontrar com ele nas margens dos rios. Dizem até que ele leva a escolhida para um passeio em seu palácio, que fica na profundeza daquelas águas. Quando a moça fica grávida e os ribeirinhos descobrem que ela se encontrava secretamente com o boto, a história se espalha e a frase é sempre a mesma: foi o boto, sinhá. Depois de algum tempo, todos passam a acreditar que o bebê que a moça espera é filha do boto. Os maridos e namorados traídos odeiam o boto rosa, acham até que ele pode ser o maior e mais poderoso rival dos homens. Como colocam a culpa da traição de suas mulheres no poder de sedução do boto, muitos pescadores capturam e matam esses bichos para fazer amuletos da sorte. Infelizmente, essa parte da história não é lenda. Por isso, o perigo de extinção da espécie no Brasil é cada vez maior. Em seguida, o rapaz que vestia a roupa branca foi logo tirando o chapéu. Vou trocar de roupa já. Eu é que não quero ser confundido com o tal boto, disse, arrancando gargalhadas de todos ao seu redor. Quando os rapazes já estavam bem longe, o homem que contou a história tirou seu chapéu e acenou e disse: bom, dessa distância já é seguro tirar o chapéu. Eu não queria assustar os rapazes. Então, aqui está a turminha do folclore, algumas lendas, né? Desses personagens do folclore brasileiro. Então, nós vamos ainda, a Pro vai contar para vocês a do Curupira, tem a do lobisomem, a lenda do boto, tá? Tem a Vitória Régia, a Cuca, a Yara, né? Acabei de contar, o boto cor-de-rosa também. E tem do Bumba Meu Boi, Negrinho do Pastoreiro e a Mula Sem Cabeça. Então, aqui estão alguns desses personagens da turma do folclore.